partir do verso 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7, diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, estamos terminando essa jornada. Vamos encerrar hoje com a carta para a igreja de Laodiceia, hoje à noite, a mais dura de todas as cartas. Mas hoje eu vou passar aqui com você de forma objetiva, porque essa é uma carta objetiva que o Senhor escreve para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela vivia numa cidade que não tinha toda a história que as outras cidades tinham. A igreja de Filadélfia, ela vivia dentro de um contexto muito associado, e nós vimos isso como particularidade de todas as cartas, dentro de um contexto muito empurrado pela influência do contexto da cidade. Mas o que nós vamos ver, por exemplo, diferente da igreja de Sardes, da última quarta-feira, é que a igreja de Filadélfia, ela não se deixa influenciar pela cidade. Ela consegue enfrentar a influência da cidade sobre a vida dela. Está liberado aí? Então, quando a gente estuda a carta da igreja de Filadélfia, uma coisa que a gente percebe, isso faz parte da nossa vida, é que muitas vezes o propósito de Deus para mim e para você, ele vai entrar em choque com aquilo que o mundo quer nos empurrar, com aquilo que o mundo quer fazer da minha e de sua vida. Muito provavelmente o lugar a se estar dentro da vontade de Deus e dentro daquilo que o mundo coloca como valor é diferente. Mas se a gente não tiver cuidado, não estivermos em contato com a palavra de Deus, se a gente não estiver sensível ao Espírito Santo, o nosso desejo de estar vai ser num lugar onde o mundo diz que é bom. E o mundo vai dizer que é bom estar ali por causa do status, por causa do poder, por causa do dinheiro. É bom você ser desse jeito, é bom você se vestir desse jeito, é bom você frequentar esses ambientes. Essas são verdades baseadas nos valores do mundo aí fora, só que esses valores estão distantes dos valores de Deus, eles são influenciados pelo pecado. E a igreja de Filadélfia, ela precisava escolher aonde ela queria estar, se ela estaria no lugar do propósito de Deus, ou se ela estaria no lugar sob a influência da própria cidade. E por isso, dada a fidelidade dessa igreja, o compromisso dessa igreja, o Senhor Jesus traz 3 palavras para ela, dentro daquilo que ela tinha que escolher, e mostrando para ela que viver o que ele tinha era muito melhor do que viver o que o mundo podia dar.
E claro, dentro de uma forma, como usando a cultura feito ninguém, Jesus fazia isso. Jesus usava a cultura para falar com o povo da sua época. O Senhor então traz elementos muito conhecidos da igreja e da cidade. A igreja de Filadélfia, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo. Lembra da igreja de Pérgamo? O rei de Pérgamo, no ano 140 a.C., ele funda, junto com algumas pessoas que saíram de Pérgamo, para fundar essa cidade, Filadélfia, rei Átalo. E esse rei, ele amava muito o seu irmão. Ele tinha uma relação muito próxima. Eles caminhavam juntos. E aí, quando ele funda essa cidade, ele coloca o nome Filadélfia exatamente em homenagem a essa relação com o irmão dele. Porque vem da raiz lá do Philos. Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor de irmão. E o rei Átalo, então, ele funda essa cidade e coloca essa homenagem nela a partir da relação dele com o seu irmão. Mas esse rei, que era de outra cidade, ele funda Filadélfia com um propósito específico. Ele queria que a cidade de Filadélfia fosse a grande porta do Oriente. A estratégia de Átalo era levar para a Ásia toda a cultura helenista, a cultura da Grécia. Ele queria então que a cidade de Filadélfia fosse a grande porta para que as cidades da Ásia conhecessem a cultura e o ensino grego. A missão da cidade de Filadélfia, preste atenção, era levar para o mundo não conhecido a cultura que dominava o mundo antigo, que era o mundo conhecido naquele momento. Foi uma cidade formada para ser uma grande embaixadora, para ser uma missionária do Império Romano. Foi uma cidade que foi criada para levar uma mensagem para outras cidades. E que mensagem era essa? Era toda a cultura grega, toda a questão da mitologia, dos deuses pagãos. O que Átalo e outros reis queriam era que a cultura grega invadisse a Ásia e também dominasse aquele lugar. É por isso que Jesus traz sobre sobre a igreja de Filadélfia outra missão. Se o rei Átalo queria que a cidade de Filadélfia fosse uma porta aberta para levar a filosofia grega para o mundo, Jesus queria que a igreja de Filadélfia fosse uma porta aberta para levar o evangelho para o mundo. E é por isso que Jesus, através de João, ele vai falar isso, ó. Sei, verso 8, sei de tudo que você faz e abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Jesus usa o mesmo contexto de porta, só que ele estava dizendo assim, a porta de vocês não é a porta aberta do rei de Pérgamo, não. A porta para vocês é a que eu abro, e essa porta que eu abro, ninguém pode fechar. O Senhor conhecia a labuta e o trabalho daquela igreja. O mundo queria, o mundo conhecido, o Império Romano, queria sobre aquela igreja uma missão secular, uma missão mundana. Eles não eram de Filadélfia, então o papel é levar para o mundo os princípios gregos. Jesus disse não, a minha igreja tem uma missão própria. Irmão, não deixe o mundo colocar sobre você uma missão acima daquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe, às vezes eu fico tão triste quando eu escuto pessoas dando justificativas para não se envolver mais na casa do Senhor. Ah, pastor, é que eu estou com uns objetivos aí que vai tomar meu tempo. Ah, pastor, porque o meu trabalho está me puxando e eu estou para receber aí uma promoção, preciso dar o gás. Ah, mas eu estou me preparando. E eu sei, irmão, que nessa vida aqui nós temos os nossos objetivos. Conquistamos, isso faz parte da nossa vida. Mas entenda, nada é maior do que o propósito de Deus na sua vida. Eu aprendi que a obra de Deus não nos atrapalha em nada. Isso é mentira que Satanás coloca no nosso coração. Jesus disse para aquela igreja, a missão de vocês não é pregar a Grécia para o mundo, não.
a missão de vocês é pregar o meu nome para o mundo. A porta que está aberta para vocês não é a porta que o rei abriu. A porta que está aberta para vocês é a porta que eu abro e abri para vocês uma porta que ninguém pode fechar. Mas deixa eu falar para você outro contexto da cidade de Filadélfia. Lembra que eu falei que a cidade de Pérgamo era aquela cidade que se achava poderosa? Ela ficava nas montanhas, ela foi invadida 2 vezes e ela foi destruída por um terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo. Esse terremoto que destruiu Pérgamo, destruiu Filadélfia também. Só que diferente das outras cidades, Filadélfia era um lugar que tinha terremoto o tempo todo. Muitos terremotos, tremores de terra aconteciam na cidade de Filadélfia. Isso era característico pela geografia dela. Para você ter ideia, muitas pessoas que trabalhavam em Filadélfia, eles moravam em tendas um pouco afastados da cidade. Porque não valia a pena construir casa e essa casa ser derrubada por terremoto. Muitas pessoas deixaram de morar em Filadélfia por causa dos constantes tremores de terra. Irmãos, eu sei que isso não é comum para a nossa cultura, mas nós temos contextos similares. Naqueles períodos de fortes chuvas, eu já vi pessoas que moram nos barrancos que nós temos, pessoas dizer assim: enquanto chove, eu não tenho paz. Se está chovendo, eu não tenho tranquilidade. Por quê? Porque pode ser que caia. E há pouco mais de 1 ano, nosso estado aqui sofreu uma das maiores tragédias da sua vida. Dada a chuva, 112 pessoas mortas. Essas pessoas que moravam em Filadélfia, elas viviam constantemente com medo. Podia ter um terremoto. Todas essas cidades que nós falamos aqui hoje, elas estão na Turquia. Se você quiser visitar todas essas cidades das igrejas da Ásia, é só você fazer uma visita à Turquia. E a Turquia ainda é o lugar que tem os maiores terremotos da história. Não sei quem lembra, no mês de fevereiro desse ano, teve um terremoto na Turquia que foi considerado um dos mais mortais da história. Mais de 51 mil pessoas morreram. Depois você pesquisa lá, fevereiro, não sei se você lembra. Porque é uma região de muitos terremotos e eles são fortíssimos. Então a cidade de Filadélfia era caracterizada por isso. E a igreja sofria com isso também. Os irmãos da igreja viviam com medo. Mas veja a palavra que Jesus traz para esses irmãos. Para o povo que tinha medo da estrutura quebrar, da estrutura balançar. Sabe o que Jesus disse? O vitorioso se tornará uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Senhor Jesus diz assim: eu sei que vocês estão no lugar que treme, mas deixa eu falar uma coisa. Aquele que permanecer fiel, eu vou fazer uma coluna dele. Ele vai ser uma coluna do meu templo. Essa é a estabilidade que somente o Senhor pode dar. O mundo nos traz insegurança, o mundo nos traz medo, angústia. Às vezes não é o chão que treme, é o nosso corpo que treme. Às vezes a angústia não tem a ver com placa tectônica, mas é dentro de nós, a nossa doença emocional. As pessoas tremem, o coração se angustia, a gente tem medo. Jesus está dizendo assim: eu posso fazer de você uma coluna. Coluna não pode quebrar, irmão. Coluna é preparada para tremor, ela tem que balançar junto. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Jesus diz no verso 12, ele fala para aquela igreja: permaneça fiel. O chão pode tremer, mas eu farei de vocês uma coluna do meu templo. Mas deixa eu falar um terceiro contexto da cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela mudou de nome 3 vezes. Ela começou sendo fundada pelo rei Átalo, que era o rei de Pérgamo. E como eu disse aqui, ele colocou o nome Filadélfia, em homenagem ao irmão dele, a relação que ele tinha com o irmão dele. No ano 17,
depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto e o imperador Tibério reconstruiu Filadélfia. Nessa reconstrução de Filadélfia, Tibério quis fazer uma homenagem a Roma. E ele colocou nessa cidade um novo nome. Ela deixou de se chamar Filadélfia e ela passou a se chamar Neo-Cesareia. Neo-Cesareia. E depois, num terceiro momento e num novo império, o imperador Vespasiano colocou na cidade o nome da sua esposa, que era Flávia. Então essa cidade mudou de nome 3 vezes, se chamava Filadélfia, depois passou a se chamar Neo-Cesareia e depois ela passou a se chamar Flávia. E o que é que Jesus diz para esses irmãos que moravam numa cidade que mudava de nome o tempo todo, que cada imperador dava um nome diferente, que cada rei queria mudar o nome? No verso 12, Jesus diz: escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus estava dizendo para aquela igreja: vocês estão numa cidade que esses governantes aí mudam de nome o tempo todo, mas não se preocupem, essa não é a identidade de vocês. Quem dá nome a vocês sou eu. Eu é que dou a vocês um novo nome. A identidade de vocês não é definida pelo rei de Pérgamo, não é definida por Tibério, não é definida por Vespasiano. A identidade de vocês é definida por mim, e eu escreverei o nome de vocês no livro. Ah, irmãos, é forte a mensagem que Jesus leva para uma igreja que sofria pressões da cidade. Mas Jesus diz assim: eu estou aqui com vocês. Então, se o mundo quer que vocês sejam uma porta para pregar a cultura pagã, não. Eu abro sobre vocês uma porta para a pregação do Evangelho. Se a cidade de vocês traz instabilidade, medo dos terremotos, não se preocupem. Eu farei do vitorioso uma coluna do templo. E por fim, sei que vocês estão numa cidade que muda de nome o tempo todo, mas essa não é a identidade de vocês. O nome de vocês, quem dá, sou eu. E aí, para concluir, o Senhor traz sobre essa cidade 3 exortações. E a primeira delas está logo no verso 8. A primeira exortação de Jesus para essa cidade está no verso 8. Acompanhe aí comigo. E eu sei que alguém vai achar estranho, mas isso é elogio, André? Isso é exortação? Olha o que o Senhor diz: vocês têm pouca força. Vocês têm pouca força, mas ainda assim obedeceram a minha palavra e não negaram o meu nome. O Senhor diz assim: eu sei que vocês são consideradas uma igreja fraca. A igreja de Filadélfia era pequena, era formada de pessoas simples, pobres. Uma grande parte da igreja eram escravos que tinham saído da escravidão recente e ficaram ali na cidade. As pessoas mais ricas saíam de Filadélfia, por causa do contexto de Filadélfia. Os ricões mesmo moravam em Laodiceia. Hoje à noite você vai ver a pancada para Laodiceia. Mas essa igreja era de pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que não tinham grande condição social, pessoas que não eram influentes, não eram os governadores, não eram os donos do comércio, mas eram crentes fiéis. E por isso o Senhor vai dizer: eu sei que você tem pouca força. Esse pouca força está associado aos mecanismos do mundo. Eu sei que não está entre vocês as grandes autoridades da terra. Mas você, mesmo assim, obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, me permitam dizer, e eu ouvi isso muito do meu pai. Ele dizia assim: a grande parte da igreja que sustenta a caminhada do povo de Deus é formada por pessoas simples. Por pessoas simples.
Sabe quem são os mais fiéis? São os mais pobres. Os mais pobres são aqueles que mais sustentam a obra. É o irmãozinho que ganha pouco, mas ele ajuda. É a viúva pobre da história de Jesus. Grande parte do exército do povo de Deus é formada por pessoas simples. Talvez não são os artistas do mundo. Talvez não são as grandes autoridades do mundo. Mas são pessoas fiéis a Deus e ao Evangelho. São pessoas que para o mundo podem parecer fracas, mas a fé é grande. O coração é forte. Eu louvo a Deus, essa é uma característica da nossa igreja. Somos uma igreja de bairro aqui em Prazeres. Pessoas simples, mas que têm fé, que têm compromisso, que fazem a obra acontecer. Por isso o Senhor disse, você tem pouca força, mas você é fiel. Mas o Senhor disse que esses que têm pouca força, eles serão honrados, porque o inimigo deles seriam colocados prostrados diante dele. O Senhor vai dizer, eu sei, da sinagoga de Satanás que ataca você. Lembra, a gente já viu isso, judeus que não aceitavam os judeus convertidos, não aceitavam as igrejas e atacavam. E o Senhor vai dizer, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostraram-se aos seus pés e reconhecerem que amo vocês. Aqueles que perseguem vocês vão ver o quanto eu amo vocês. Mas eu termino no verso 11, mais uma vez trazendo essa palavra. Nós vimos isso na igreja de Pérgamo também. Porque se aquela era uma igreja simples, uma igreja pobre, uma igreja que talvez não tinha a melhor das estruturas de todas as igrejas, Jesus podia dizer assim, olha, eu vou dar coisas novas a vocês, eu vou fazer com que vocês mudem aí um monte de coisa, com que vocês inovem aí, e vocês comecem agora a aparecer para o mundo. Sabe o que Jesus disse? Para essa igreja simples, para essa igreja que estava lá somente orando, pregando, lendo a palavra, Jesus diz assim, apegue-se ao que você tem. Jesus está dizendo, o que você tem é o mais valioso. Você não precisa de mais nada. Eu venho em breve, eu vou voltar. Então apegue-se ao que você tem. Talvez você ache que não tem muita coisa na sua vida. Talvez você ache que a sua vida é simples demais. E quem sabe Deus está dizendo a você, apegue-se ao que você tem. Porque é o que eu tenho dado para você. Isso é capaz de te fazer feliz. Para de desejar o que você não tem. Para de condicionar a tua felicidade àquilo que você não tem. Para de achar que a casa do outro é melhor, que a coisa do outro é melhor. E agradece a Deus por aquilo que Ele tem dado a você todos os dias. E o Senhor tem dito, apegue-se ao que você tem, irmão. Talvez seja simples, talvez seja pouco. Mas faz parte da fidelidade. Pode ser que Deus mude, dê mais, faça diferente. Pode ser que você alcance o que você tem almejado, mas pode ser que não. E Jesus está dizendo, eu vou voltar, se apega com isso não. Se apega ao que você tem. E Ele diz àquela igreja, eu sei que vocês são simples. Eu sei que vocês não têm toda a estrutura do mundo, mas vocês não precisam de mais nada não. É isso que vocês têm, que é necessário. Então a palavra de Deus, para mim e para você, através dessa igreja, é exatamente a reflexão daquilo que nós vamos preferir na nossa vida. O mundo está cheio de influências sobre nós. O mundo está cheio de coisas que ele quer nos empurrar. E Jesus está dizendo, o meu propósito para você é diferente. Que escolha você vai fazer? O que é que você vai querer para a sua vida? Baixa a sua cabeça. Queria orar com você nesse momento. Começa a orar ao Senhor. Fala para Ele da tua vida.
Agradece a Ele pelas coisas que Ele tem dado a você. E ore para que Ele faça de você essa vida talvez simples, mais fiel, mais forte diante das pressões do mundo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento. Quero te agradecer por esta palavra e porque ela enche o nosso coração de esperança. Nós temos plena consciência de que não somos os maiores nem os melhores, mas temos plena consciência também que o Senhor tem nos dado tanto, Pai. Estamos aqui há 55 anos e o Senhor tem nos dado tanto. Se formos vistos como os fracos diante do mundo, não tem problema. Nós queremos ser fortes no Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor nos ajude a permanecer firmes até a tua volta, Pai. Abençoa cada vida, cada coração aqui presente. Tu sabe todos aqueles para quem o Senhor está entregando essa mensagem e essa palavra, Pai. Que eles sejam renovados, que eles sejam avivados e restaurados para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa manhã tão preciosa. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai terminar agora só entregando os certificados.